Então, meu irmão, clame a Deus agora, fale com Deus e diga para Deus que você quer hoje, meus irmãos. Olha a sua casa completamente limpa na presença de Deus. Levante sua garrafa com água agora, você que trouxe hoje, levante sua garrafa com água e diga: Senhor, oh meu Deus, limpa a minha casa, que através destas águas, meu Deus, um ato de fé, deste ato de fé, meu Deus, de levar essas águas à minha casa, que o Senhor venha purificar, que o Senhor venha limpar de toda injustiça, toda maldade. Isso, você vai falar com Deus agora. Agora é o seu momento, meu irmão, é o momento de pedir a Deus, casa limpa. Pese a Jesus agora e fala: Jesus, eu quero, meu Deus, a minha casa limpa, Jesus. Isso, vai orando, isso, meu irmão, vai orando. É momento de orar, é momento de pedir a Jesus para ele limpar, meus irmãos. Jesus limpa, Jesus restaura, em nome de Jesus. Isso, fale com Deus, diga a Deus: eu quero a casa limpa, Jesus, com a tua bênção, aleluias. Mas tua luz entrar na sala, revela tudo em cada vão, diga: eu tentei varrer sozinho, eu tentei varrer só espalhei mais confusão. Quando eu achei que era o fim, te ouvi bater. Abra as janelas da alma, deixa o teu vento soprar, tira as máscaras da cara. Vem, Senhor. Senhor, pode entrar. Convide Jesus para fazer a obra na sua casa. Diga: vem Jesus, deixa minha casa limpa, lava o meu coração. Diga: muda a minha vida. Se eu confessar o que fiz errado, tu és fiel e perdoa o meu passado. Tu vem, Jesus, varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, és minha justiça, me purifica. Oh, meu, Ele purifica. É isso que Deus faz, Ele purifica a nossa casa. Diga hoje: Deus, faz uma purificação. Oh, Deus, consagra, Deus, tomar dessa água. O Senhor vai purificar o coração deles, o Senhor vai purificar a alma deles, em nome de Jesus. Tanta dor, mas tua voz chama o meu nome, aleluia, prometendo um novo, meu nome, prometendo novo amor. E dobra os joelhos perante o Senhor, meus irmãos. Dobra o joelho entre os pratos por lavar, mão no peito, olhos laranjas, que é hora de mudar. Abra as gavetas da alma, mostra o que eu quis esconder. Quando eu trago a tua presença, pode renascer. Convide Jesus, diga: vem Jesus, deixar minha casa limpa, limpa o meu coração, muda a minha vida. Se eu confessar o que fiz errado, tu és fiel, perdoa o meu passado. Tu vem varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, és minha justiça, és minha justiça, me purifica de toda injustiça, toda injustiça. Pede que Ele purifique, Ele purifique. Você precisa, pede a Jesus. Tu escutas, se eu cair, tu me levantas, e se eu abrir a cada porta, cada tua graça entra, tua palavra me garante, não é tarde para voltar. Quando eu conto os meus pecados, tu escolhes não lembrar. Então convido Jesus mais uma vez, diga: vem Jesus, deixar minha casa limpa. Vem Jesus, deixar minha casa limpa, limpa o meu coração, muda minha vida. Se eu confessar o que fiz errado, tu és fiel, perdoa o meu passado.
Diga: vem, vem Jesus, varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, és minha justiça, me purifica de toda injustiça. Justiça. Que Deus faça isso, irmãos, hoje, com a palavra, com a oração, com tudo que aqui será ministrado. Que Deus possa limpar, tirar toda a sujeira e que venhamos sair daqui limpo. Aleluias. Teu perdão vai moradia, coração. Vira tempo de alegria. Oh, que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória. Amém, igreja? Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo, amém? Pode sentar, glória a Deus, que bom que estamos aqui na presença de Jesus para ouvir a santa palavra de Deus, amém? E hoje é a quarta-feira da casa limpa. Quem quer a sua casa limpa aí, diga eu, amém? No sentido espiritual, eu creio que a sua casa fisicamente, né, você está lá limpando, está lá organizado, mas o mais importante é o espírito. O espiritual, ela tem que estar limpa espiritualmente para que você tenha verdadeiramente uma casa abençoada, amém? E para ter a casa limpa, hoje nós estamos chegando à quarta lição. Se você tem a sua Bíblia, abra agora em Mateus capítulo 6, 22. Vamos aprender hoje a quarta lição para que você possa ter sua casa limpa e abençoada em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Mateus 6, 22. Vamos estudar aqui, meus irmãos, o que é preciso para ter na nossa casa limpa e abençoada. Mateus 6, 22, vamos estudar, glória a Deus, daqui a pouco vamos orar, mas vamos pedir para Deus consagrar ainda mais as águas, né? Eu creio que Deus já está ungindo, logo na entrada, você que trouxe a água foi ungida. Se alguém esqueceu, unge a mão, mas chegando em casa, você pega uma garrafinha lá, coloca as mãos consagradas e pede para Deus abençoar, e quem tomar seja curado, abençoado, no nome de Jesus, amém? Bom, 6:22, acharam? Quem achou? Glória a Deus, vamos ler juntos, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo 22, olha o texto: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, uma casa limpa, meus irmãos, podemos dizer que depende dos bons olhos. Bons olhos podem manter a casa limpa, cheia de luz, amém? Cheia da presença de Deus. Mas um olhar negativo, um olhar ruim, pode manter a casa suja, pode manter a casa cheia de trevas. Vamos ler mais uma vez o versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem o quê? Maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, o segredo de uma casa limpa começa também, meu irmão, ou é por causa dos olhos. Como é que você enxerga a sua família? Como você enxerga os seus filhos? Como você enxerga, né, o seu lar? Como você enxerga a eles pode determinar uma casa limpa, abençoada, ou um lugar sofrido, um lugar problemático, um lugar cheio de contenda, cheio de briga, amém? Então depende muito da nossa forma de enxergar, amém? Por exemplo, você pode aqui 3 exemplos aqui de quem venceu só por causa dos olhos. Vamos começar com um exemplo que envolve bem família mesmo, que foi o caso de José. Se você tem a Bíblia, o caso de José, filho de Jacó, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós vamos encontrar, meus irmãos, uma declaração dele aqui, ó, de Gênesis 50. Se você não conhece a história de José, depois dê uma lidinha completa, é muito forte a história do José. Você sabe que José, meus irmãos, os irmãos ficaram enciumados com ele e tudo mais, amém? José tinha uns sonhos, eles não gostavam muito dos sonhos de José, né? Amém? Teve um bocado de problema lá, por causa dessa questão, né? Amém? Entre seus irmãos, José não fazia nada por maldade, mas ele contava todo o sonho que ele tinha, e seus irmãos não gostaram muito não, amém? Até o pai dele ficou meio assim, mas no geral o pai dele entendia que era obra de Deus. E no capítulo 50, versículo 20, meus irmãos, se você, a gente vai fazer uma pequena leitura aqui, ó, diz assim, ó, José declara o que eles fizeram contra ele, ó lá, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, veja a família, tá vendo? Quer dizer, era o irmão deles, e eles fizeram o que contra eles? Mal, né? Intentaste mal contra mim, amém? Aí ele diz, porém, Deus o tornou em bem. Então a gente tem que ter esse olhar positivo, esse olhar bom
Porque o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Nada acontece por acaso. Amém? Então a gente tem que ter sempre um olhar bom para saber que às vezes quando alguém parece puxar nosso tapete, parece passar para trás, alguma situação na família, tem que ter um olhar bom, porque Deus sabe o que está fazendo. E diz o texto aqui, ó: pois Deus tornou em bem para fazer como se viste neste dia, para conservar em vida a um povo que, irmãos, grande. Amém, meus irmãos? Então vamos entender aqui a situação de José. Qual foi a situação? José foi vendido. Naquela época podia-se fazer isso. Ele foi vendido como escravo por quem? Pelos seus irmãos. É fácil ter bons olhos nessa hora? Não, você foi vendido. Você foi colocado para trás pelos seus próprios familiares. Mas depois que José passou por tudo aquilo, o que ele entendeu? Ele disse: olha, Deus tornou bem para conservar a vida a um povo grande. Ou seja, Deus permitiu tudo isso, até mesmo quando eles agiram de maneira errada com ele, Deus permitiu com o propósito de conservá-los em vida. Porque quando José foi vendido como escravo, lá no Egito, todo mundo, bem resumido, que a história de José é bem longa, irmãos, mas sendo bem resumido, ao ser vendido pelos seus irmãos, amém, mas ele ter se mantido firme na presença de Deus, apesar daquela situação, amém, o que aconteceu? José foi colocado como governador de todo o Egito. Veio uma grande fome, e naquela grande fome que houve, eles, meu irmão, primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Naqueles 7 anos de fartura, ele o faraó botou toda a governança na mão de José. José organizou tudo, e quando o mundo todo tinha fome, quando veio o período da fome, no Egito tinha abundância de alimento. E quem é que foi para lá pedir o alimento? Os irmãos dele. Quer dizer, Deus permitiu aquilo ali, para que eles não morressem de fome. Então, até numa situação difícil, a gente tem que ter bons olhos, porque Deus está no controle. Amém, meus irmãos? Naquele momento mais difícil, naquela situação tão complicada que José passou, os irmãos traíram ele, venderam ele e tudo mais. Aqui, qual o propósito? Para conservar em vida um povo grande. Amém, meus irmãos? Porque o povo já era grande lá, viu, irmãos? Amém? Se tornou um povo grande lá no Egito. Amém? Aí o versículo 21 ele diz o quê? Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós. Olha o bons olhos aqui, tá vendo? Fizeram mal com ele, mas o que ele estava fazendo aqui? Ele disse: eu vou sustentar vocês, olha lá. Eu sustentarei a vós, amém? E a vossos meninos, amém, irmãos? Olha que bom ter bons olhos, irmão. Daqui é tudo quem tem bons olhos, tá vendo? Mesmo que eles venderam ele, eu vou sustentar vocês, porque eu entendi. Essa luta toda eu entendi. Então tenha bons olhos, porque essa luta vai passar. Esse momento difícil, complicado na família, vai passar. Independentemente da situação, mantenha os bons olhos, porque os bons olhos vai salvar a família. Olha que bacana, né? Então esses não tem mais, amém? Porque eles poderiam ficar com... E agora? Já vai se vingar da gente, né? Não, quem é de Deus não se vinga, né, irmão? Tem bons olhos. Então ele disse: não tem mais, eu vos sustentarei a vós, os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo ao coração deles. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus. Deus fez uma obra na casa do José. A família toda depois se restaurou, tudo foi abençoado. Porque ele teve o quê? Bons olhos. Porque ele poderia agora eu vou me vingar, não é? Não me venderam? Agora eu vou agir diferente, agora eu vou pisar todo mundo, agora vocês vão ser tudo meus escravos aqui. Naquela época tinha isso, né? Amém, meus irmãos? Não, vou agir diferente. Então ele teve o quê? Bons olhos. Bons olhos trouxe a salvação de uma nação. Aqui a nação era pequena, né? Quando ele falou isso aqui, ó. Eles, a vida, ó, quando você vai vir um povo grande, mas nesse tempo aqui o povo ainda era pequeno, era só ele, a família do Jacó. Mas José já entendia que Deus ia fazer deles uma nação grande. Amém, meus irmãos? E a família toda, Jacó e toda a família e os seus irmãos, tudinho se mudaram para o Egito por de fome e ficaram lá mais de 400 anos. Amém? Até vir Moisés e tirar o povo do Egito, amém? Mas foi necessário esse momento aí, essa situação toda, né? Amém? Então, tenha bons olhos, a família precisa conviver com bons olhos. É uma luta, mas tem bons olhos. Olha como olhar como aquela pessoa não tivesse mais jeito. Sabe uma coisa que Deus não quer? É um olhar de como se aquela pessoa nunca fosse mudar. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha bons olhos e isso Deus vai dar vitória. Um outro exemplo, agora não envolve tanto família, mas envolve convivência. É o caso de Josué e Caleb, no livro de Números, capítulo 13. Amém? Não envolve em si família diretamente, mas uma convivência em si. No livro de Números, capítulo 13,
versículo de número 30, a gente vai ver aqui o caso de Josué e Calebe, que se mantiveram nos bons olhos, amém? Tentaram o quê? De tudo, contaminar os olhos desses homens, amém? Mas eles decidiram, meus irmãos, confiar em Deus e manter os seus bons olhos olhando para a promessa, amém? Então vamos dizer assim, podemos colocar assim, os bons olhos do José existiram, por quê? Porque ele olhou o propósito, ele entendeu que Deus tinha um propósito. Uma coisa que ajuda a gente a ter bons olhos é olhar que Deus tem um propósito em tudo isso, em toda luta familiar, no trabalho, onde você tiver, Deus tem um propósito. No caso aqui de Números 11 ou 13, né, versículo 30, vamos ver aqui uma visão, um entendimento a mais aqui, ó, veja. Versículo 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra quem? Contra ela, né? Amém? Então, aqui o Calebe e Josué foram olhar a terra prometida e lá tinha gigantes, lá tinha grandes cidades muralhadas. E como é que a gente toma posse de uma terra, irmãos, desse jeito, né? Numa terra que tinha tanto gigante. Calebe disse: olha, vamos subir, vamos se alegrar. Amém, meus irmãos? Porque prevaleceremos contra ela. Amém? A fé dele era que Deus ia dar a vitória. E essa tem que ser a nossa fé. Como é que eu vou ganhar minha família, pastor? Parece que não tem jeito, eu oro, parece que não muda. Eu oro, eu converso, eu falo, pastor, parece que não adianta de nada. Irmão, tenha bons olhos. Tenha bons olhos, você vai fazer a bênção chegar na sua casa. Amém? E o versículo 31 diz: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que quem, irmãos? Do que nós. Então aqui você vê como falam, né? Como é a visão, né? Podemos dizer assim, né? Como é a visão das pessoas que têm maus olhos. Amém? Enquanto um estava animado, dizendo: olha, a gente vai subir, a gente vai conquistar, a terra é nossa, diga amém, Deus prometeu, vai nos dar. O outro estava dizendo: não tem como não. Cuidado, isso são os maus olhos. Pastor, como é que eu sei que eu estou nos bons olhos? Quando você entende o propósito de Deus. Quando você sabe que está com maus olhos, quando você vê que Deus está, a promessa de Deus existe, você fica na dúvida. Você fica dizendo: não dá. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e quem? E a tua casa. Saiu fora disso, irmão, é maus olhos. Você tem que crer que a sua casa Jesus vai salvar. Você tem que confiar na promessa de Deus, amém? Esse grupo aqui não estava confiando não, ó, amém? Eles infamaram a terra, olha lá, infamaram a terra, que tinha o quê? Que tinha espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grandes, o quê? Estaturas, né? Então eles estavam olhando só o tamanho do desafio, né? Eles estavam olhando só o tamanho do gigante, mas não estavam olhando para a promessa de Deus. Então, maus olhos é não olhar para a promessa. Bons olhos é quem olha para a promessa. O Josué e Calebe estavam olhando para a promessa. Amém? Olha o versículo 6, se você pegar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, no versículo 6, no versículo de número 8 agora, do capítulo 14, versículo 8. Olha lá. Porque se a gente ler aqui daqui diante, irmão, depois do 31, 32, aqueles foram só negatividade, que era só maus olhos, né? Aí no versículo 8, olha o que diz Josué e Calebe mais uma vez. E se o Senhor se agradar de nós, amém? É o capítulo 14, tá, gente? Versículo 8 diz: então nos porá nesta terra. Ou seja, você não tem que ficar nessa negativa, não. O que importa é eu agradar a Deus. O que importa, irmão, é você agradar a Deus com a oração, com a fé, nas campanhas, nos propósitos. Vai agradando a Deus, usando a fé. Isso agrada a Deus. Eu lembro que o pastor já me conta como é que ele se libertou. Ele fala que a mãe dele levava, tudo que era da igreja, a mãe dele levava. Era o olhinho da igreja, era a água da igreja, era o sal da igreja, tudo que dava na igreja, amém? Ele levava, irmão. Às vezes ela botava na comida, amém? E ele ficava olhando, o mal que estava dentro, não queria que ele comesse, não. Às vezes ele resistia, ficava com fome, não comia. Mas às vezes a fome era maior, ele comia. Amém, irmão? O mal que estava nele, não queria que ele comesse a comida consagrada, irmão. Coisa séria. Ele bebia de cair, irmão. Coisa séria. Era pinguço mesmo, amém, meus irmãos? Pinguço. Parecia que não tinha mais jeito. Mas a mãezinha dele lá orando, perseverando. Amém? E hoje é um pregador, né? Um pregador do evangelho.
Nosso pastor Jaime. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Por quê? Porque a mãe teve essa fé aqui de Caleb, aqui, ó. Vamos agradar a Deus. Vamos ler o versículo 8. Se o Senhor se agrada de nós, e Deus se agrada dos bons olhos ou dos maus olhos? Bons olhos. É bons olhos. Ah, mas ninguém acredita nesse teu filho, mas Deus acredita. Você acredita também, é o que importa. Amém, meus irmãos? Ah, mas ninguém acredita que esse marido vai mudar, mas você é a esposa, você que tem que acreditar. Se o mundo não acredita, você que tem que acreditar. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Ah, mas ninguém mais acredita. Mas você tem que acreditar. E Deus se agrada disso. Diga amém. Que Deus transforma, né? Então eles acreditaram. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. E será que Deus se agradou deles, irmão? Vamos ver a parte? Pula lá para o versículo número 23. Amém? E 24. Vamos ler o 23, na parte que Deus fala assim, ó. Não verão, olha o 23. Não verão a terra de que aos seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. E está falando daqueles que tiveram maus olhos, aqueles que só falaram negatividade, aqueles que só falaram não adianta não, a gente não consegue não. Aqueles que foram negativos, eles não vão entrar não. Eles não vão entrar não. Ou seja, negatividade atrapalha a bênção, atrapalha a sua casa. Já atrapalhou a bênção daquele povo, vai atrapalhar a sua família, vai atrapalhar o seu lar. Amém, meus irmãos? Já o versículo 24 diz: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro que espírito, ou seja, teve um olhar diferente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele teve outro espírito, outro teve um espírito negativo. Já conheceu gente com um espírito negativo? Já conheceu alguém que você, puxa, negativo, rapaz? Amém? Você chega a dar uma agonia, irmão, tão negativo que a pessoa é, né? Ser fato sempre negativo, né? Então, ele disse, esse Caleb teve um outro espírito. Teve um grupo que teve um espírito negativo, mas Caleb teve um espírito positivo, um olhar bom. E o positivo é um olhar bom, meus irmãos. Amém? Aí ele disse, porquanto Caleb nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. E quem vai com ele? A sua semente, a família. Diga amém, irmãos. Se você tiver bons olhos, Deus vai abençoar você e sua casa. Diga amém, meus irmãos. Você e seu lar aqui, ó, a sua semente, sua família aqui, ó, a possuirá em o que, irmão? Em herança. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos. Ou seja, bons olhos fazem a diferença, meu irmão. Amém? Às vezes um lar que está cheio de problemas, está faltando alguém com bons olhos ali. Alguém que enxergue diferente. Amém? Eu lembro, meus irmãos, que eu lembro no início do meu casamento. Você sabe que casamento não é fácil. Primeiros 3 anos, adaptação nunca é fácil. Amém? Se você ainda é solteiro e pensa em casar, saiba que os 3, 4 anos não é fácil, não. Amém? Alguns casos chegam até 5. Amém? Chama-se a adaptação. O período de adaptação é muito difícil. Amém? Entenda, são 2 pessoas que pensam diferente, morando agora no mesmo teto. É ou não é? É um problema sério. Amém, meus irmãos? As pessoas dizem, o casamento é maravilha, mas a adaptação não é brincadeira, não. Amém, meus irmãos? E depois da adaptação, eu já tinha, como pastor, tinha experiência, conversado com outros pastores, casados e tudo mais. Olha, já tinha me orientado, ó, primeiro período de 3 anos, 3 a 4 anos, não é fácil. É problema, você tem que estar ciente que vai ter lutas para a adaptação. Depois da adaptação fica uma maravilha. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Era confusão direta, era discussão direta, misericórdia. A gente podia dizer assim, se no começo está assim, pronto, a tendência é ficar pior. Eu falei, não, aí é que você se engana. Eu já conversei com quem tem experiência e a tendência é melhorar e ficar cada vez mais. Poxa, para ter uma briga é raro. Diga graças a Deus, amém, irmão? Mas quando casou, era arranca rápido danado. Era uma discussão para lá, para cá. Mas eu tive bons olhos para entender. Não, mas isso aí é uma fase. É uma fase de adaptação. Amém, meus irmãos? Esse negócio que em casa diz, meu cara foi só maravilha, nunca teve briga, teve nada. Você está errado. Isso é tudo mentira, irmãos. Tem confusão, tem discussão, amém? Mas alguém tem que ter bons olhos para enxergar. Mas isso aqui vai passar. Isso aqui vai se resolver. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vai fazer 18 anos que estamos casados agora em outubro. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas os 3 primeiros 4 anos, era confusão, era discussão, era não sei o quê, mas era adaptação, meus irmãos.
Amém? Ah, pastor, mas só de Deus não pode ter confusão. Tem, meu irmão, tem. Aqui eram Caleb e Josué no meio de 12, cheio de problema, sem problema. Caleb e Josué disse, não, não vou nessa negatividade não, eu vou manter meus olhos positivos. Deus falou, então você e sua família vai entrar. Então manter os olhos positivos, que isso vai salvar casamentos, vai salvar filhos, isso vai salvar sua família. Diga graças a Deus, irmãos, vai limpar a sua casa por completo. Os bons olhos pode ser determinante, irmão, para a sua casa ter luz. Olha o que Gabriel falou logo no começo, luz ou trevas? Depende dos bons olhos. Se os olhos forem bons, luz. Se os olhos forem maus, trevas. O diabo ganha, irmão, quando você pensa negativo, quando você pensa que seu filho nunca vai mudar, quando você pensa que seu marido nunca vai ser transformado, quando você pensa que a sua família não tem jeito, é trevas, meus irmãos, é trevas. Agora, quando você diz, não, tá assim, mas vai mudar, tá com esse comportamento, mas ainda vai ser diferente, em nome de Jesus, amém? Aí você começa a ter bons olhos, esses bons olhos vai iluminar a sua casa, vai trazer Deus para a sua casa, e a sua casa vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos só fazer um exemplo de bons olhos e que venceu, né, irmão? A gente está trazendo exemplo de quem venceu por ter bons olhos, amém? 1 Samuel agora, capítulo 17, vamos falar um pouquinho de Davi, amém? Davi é outro, meus irmãos, que se não tivesse tido bons olhos, ele teria perdido uma grande oportunidade, né? Amém? Uma coisa que atrapalha muito, amém, meus irmãos, é os maus olhos com as oportunidades. No capítulo 17, no versículo 30, vamos ler a partir do versículo 32, que quando fala assim, ó, Davi falou assim para Saul, vamos ler a partir do 32, fica mais fácil de ter o entendimento, né? Olha lá, versículo 32, diz assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, do gigante, né? Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, Davi estava com bons olhos, Saul estava com o quê? Maus olhos, negatividade, amém? Davi estava crendo, disse, vou lutar, deixa todo mundo em paz, avisa todo mundo, ó. Aí o Saul olha para o garoto, um garoto desse, rapaz, dizendo, fica todo mundo em paz, agora que eu estou preocupado. Que era um jovem, né, irmão? Um rapazinho, um rapaz, jovem, amém, irmão? Dizendo, fique em paz, vai dar tudo certo. Amém, irmão? Mas ele não estava crendo, não. Aí Davi disse mais, 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu a saía, pois ele o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo. O leão como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai embora e o Senhor seja contigo. Amém, meus irmãos? Então quer dizer, Davi se convenceu. Então os bons olhos, meus irmãos, vai convencer. Tem coisas que você não vai convencer, meus irmãos, reclamando, ou brigando, né, ou discutindo. Você vai convencer mantendo os bons olhos. Só mantendo os bons olhos. Aí ele mostrou, olha, eu venci, assim um leão, assim um urso. Amém? Deus foi comigo, Deus me livrou. E até aquele que era negativo, então tá bom, se você está com essa fé, essa confiança, né? Amém? Que o Senhor seja contigo e Deus é com você, irmão. Deus é com você na sua casa quando você tem bons olhos. Nós sabemos o final da história. Quem foi que caiu? Foi Davi ou foi o gigante? Né? Muitos achavam que Davi é o quê? Ia cair. Muitas vezes acham que o seu lar vai cair, que sua família não tem mais jeito. Mas se você tiver bons olhos no Senhor, olhando para Deus, você vai ver que Deus vai restaurar e a sua casa vai ser limpa, vai ser abençoada. Diga graças a Deus, amém? Então mantenha bons olhos e a sua casa vai ser cheia de luz em nome de Jesus, amém? Termina aqui no primeiro versículo que a gente leu, Mateus 6, 22. Vamos manter os bons olhos. Hoje a gente vai orar para Deus limpar das trevas. Ah, pastor, estou orando tanto, mas para ter egípcio, meu filho lá no carnaval, continua passando não sei aonde, continua não sei o quê. Mas, meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus, a candeia do corpo são o quê? São os olhos, ela é a candeia, olha aí, é o que ilumina, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá o quê? Luz. O corpo aqui pode colocar a sua casa, o corpo aqui pode colocar a sua família, a sua família, meu irmão, vai ser cheia de luz, se você que mora com eles tiver luz. Agora, se eu e você, nós, enxergarmos ele de maneira negativa, já era, meus irmãos.
Já era. Aí quem vai perder somos nós. Eu tenho que olhar para meu filho é uma bênção. Amém? Mas trabalha e corre para lá, corre para cá. Mas é uma bênção. Essa é a bênção que Deus me deu, em nome de Jesus. E Deus vai fazer o que precisa fazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas esse marido aí, não sei o quê. Mas esse marido é uma bênção. Deus uniu, então Deus uniu com ele e Deus vai transformá-lo. Diga glória a Deus. É assim, meus irmãos. Eu tendo bons olhos, o corpo terá luz. Não é isso que diz o texto, irmão? De sorte que os teus olhos forem bons, transforma isso aqui para sua casa. Pega isso aqui para sua casa agora, De sorte que se os teus olhos forem bons, vamos trocar corpo por casa? Vamos trocar corpo por casa aqui? Amém? Não está errado não, nós somos casas também, não é verdade? Vamos lá. Se os teus olhos forem bons, toda a tua casa terá o quê? Entendeu agora? Vamos trocar corpo por casa? Amém? Toda a tua casa terá luz. Então, bons olhos é luz. Uma casa limpa tem luz, é iluminada. Diga graças a Deus, meus irmãos. Amém? Uma casa muito escura, como é que você vai limpar? Até para limpar fica difícil. Não é verdade, meus irmãos? Amém? Então tenha bons olhos, creia na salvação da sua família, na salvação dos seus entes queridos, ainda que hoje o pastor ainda está na bebida, ainda que hoje estou no cigarro, ainda hoje está na má companhia, ainda hoje ele falou que ia para os blocos, não sei o quê, ainda tem uns restinhos por aí, não é? Ainda tem as bagunças por aí, não é? Tem gente que não quer que acabe a bagunça não, né? Mas em nome de Jesus, Jesus vai fazer a obra e vai dar tudo certo, por causa dos nossos bons olhos. Bons olhos mantém uma casa limpa e abençoada, iluminada pelo poder de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pegue em suas mãos agora, pela fé, a sua garrafinha com água, em nome de Jesus. Isso, pega aí pela fé, sua garrafa com água, pega em suas mãos, em nome de Jesus. Isso, a garrafa com água, seu pedido da família, a cartela, gente, que a gente está colocando a sigla, né? CL, C de casa, L de limpa, pessoal. Casa limpa, amém? Segura a cartela em suas mãos, sua garrafa com água, em nome de Jesus. Levante para o alto, vamos orar. Pai amado, Pai querido, te apresentamos, meu Deus, esse propósito. Pedimos a Ti agora, Deus, coloca as Tuas bênçãos, coloca o Teu poder em nossa família. Limpa, Jesus, a nossa casa. Limpa, Jesus, agora. Comece a orar, meus irmãos, pela sua família. Pede a Jesus agora para Ele limpar. Pede a Jesus, diga: Deus, limpa a minha casa. Fala: Deus, limpa a minha família. Aonde estiver, meu Deus, familiar meu. Talvez hoje, meus irmãos, ele ainda está pensando nos blocos. Talvez hoje ele está pensando mesmo nos carnavais ainda. Mas Jesus vai limpar. Jesus vai limpar. Ele vai transformar. Oh, Pai amado, Pai querido, vai dando a benção. Vai dando a benção, Deus. Eu uso aqui agora as fotos, as peças de roupa. Você que trouxe hoje a foto de alguém, Deus vai consagrando. Deus vai consagrando. Vai consagrando. Vai abençoando todo o material que não. Deus vai colocando as tuas santas mãos, meu Deus, vai arrancando agora as doenças, vai arrancando as enfermidades, vai arrancando, meu Pai, o sofrimento. Meu irmão, vai orando, em nome de Jesus. Isso, vai orando, vai pedir a Jesus agora, que Ele vai limpar, Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer a obra. Isso, em nome de Jesus. Isso, Deus vai ungindo, Deus vai arrancando, meu Pai, aquilo que atrapalha, é vício, é problemas, Deus, é intriga, é confusão. Limpa essa casa. Vem, Jesus, deixa a minha casa limpa o meu. Pede a gente para limpar, muda a minha vida. Confessar o que fiz errar, Tu és fiel, Ele perdoa, Ele abençoa, abre as portas, abençoa. Retorna a tristeza, tira o lixo. Abençoa, Jesus, todo material, chave, documentos, coloca as tuas mãos e vai abençoando. Me purifica. Deus consagra tudo, em nome de Jesus. Ele está consagrando agora, aleluia. Agora diga: Deus, limpa a minha casa, Senhor, limpa a minha família, purifica. Oh Deus, quando não é família tomar essa água, haja cura, haja libertação, haja transformação. Arranca, Deus, o mal. Se existe alguma força contrária, existe algum mal, irmão, tentando dividir, separar, confundir, que esse mal saia. Ora, pede a Deus,
Isso, diga a Deus, eu vou levar as águas para a minha casa, o Senhor vai purificar, o Senhor vai libertar, em nome de Jesus. Isso, vai falando com Deus, vai clamando, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus, vai abençoando, Deus. Coloca as tuas mãos, Deus, agora, e vai abençoando. Pede a Deus. Isso, vai orando. Então diga: vem Jesus agora, pede a Ele. Vem Jesus, deixa minha casa limpa, lava o meu coração, muda a minha vida. Se eu confessar, Tu és fiel, perdoa o meu passado. Tu vem, Jesus, varrendo da tristeza. Varra, Jesus, tira, Jesus, todo mal, tudo que atrapalha, Deus. Tu és tão justo, és minha justiça, me purifica. Você pediu. E Jesus agora está limpando, está operando agora. Ele está limpando, está purificando de toda injustiça agora. Em nome de Jesus. Começando em nós ver, nosso olhar. Jesus está fazendo essa obra. Agora pegue suas mãos, sua garrafa com água. Isso, você vai abrir agora. Deus, eu declaro consagrada, abençoada, em nome de Jesus. Você vai tomar desta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pensando em seus familiares. Jesus vai limpar aqui a sua vida e vai limpar a sua casa lá, em nome de Jesus. Pode abrir agora. E 3 vezes você vai tomar dessa água e vai receber a bênção de Jesus. Beba em nome do Pai. Beba mais um pouco em nome do Filho. Beba mais um pouco em nome do Espírito Santo. Receba a bênção do seu lar agora. Receba o poder de Deus que limpa. Receba o poder de Deus que lava, que purifica. Isso, de toda injustiça, de todo mal. Receba essa bênção agora. Isso, em nome de Jesus. Ele purifica a sua vida. Ele purifica os teus olhos. Pastor, você estava com um pensamento que aquele familiar nunca ia mudar, mas Jesus já fez a obra. Oh, Jesus já fez a manifestação do seu poder. Oh, Jesus já fez o milagre. Ele já fez agora um grande milagre na sua vida, um grande milagre na sua casa. Agora ele entra na mente do seu filho, na mente da sua filha, e ele arranca o mal que estava na mente confundindo, o mal que estava confundindo a mente deles. Eu digo: mal, solte a mente deles agora. O mal que estava agindo nos olhos deles, fazendo olhar até atravessado para você, com ignorância, com maldade. Jesus entra agora na vida deles e ele limpa a sua casa, ele limpa os seus familiares, mente, corpo, alma e espírito. Oh, Jesus faz isso. É o que nós te pedimos e te agradecemos, na certeza, meu Deus, que o Senhor já operou maravilhosamente bem. E aquele que diga obrigado, Jesus, e diga glória a Deus, porque minha casa está limpa. Diga: casa limpa, em nome de Jesus, e glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a Ele bem forte para Jesus. Amém, amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém? Agora você vai marcar a sigla aí, vai declarar: casa limpa. Amém, meus irmãos? Cadê a canetinha, os obreiros? Os obreiros vão passar agora. Já marcaram na entrada? Alguém faltou? Se alguém faltou, marca agora que nós vamos declarar. Amém, meus irmãos? Alguém faltou? Pode sentar um minutinho que o obreiro vai passar e vai marcar quem tiver faltado. Quem faltou marcar? Marca aí a sigla CL e declara: casa
limpa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos declarar 4 vezes hoje, pessoal. Hoje é a 4ª semana declarando. Tem que ter 4 marcação aqui, ó. Cada quadradinho, 2 letrinhas. CL, tá bom? Marcou direitinho? Só levante a cartela comigo e declare comigo 4 vezes. Diga: Senhor Jesus, eu declaro agora estas 4 vezes, pela fé, minha casa limpa. Segunda vez, casa limpa. Terceira vez, diga: casa limpa. Agora é a 4ª vez e você vai pensar na sua família e vai dizer bem forte, casa limpa em nome de Jesus. Casa limpa em nome de Jesus. Nós declaramos